Bom dia! Hoje mais um podcast Café na Trilha. A gente vai falar de um assunto muito legal e possivelmente uma das perguntas que vocês mais fazem no direct do Café na Trilha. A gente está aqui hoje no Vem na Roda Podcast. Esse espaço aqui é do Vem na Roda Podcast com meu amigo Mineiro. Como é que vocês chamam aqui? É Mineiro ou Rotondo? Rapaz, olha só, tem diversas personalidades. Pode chamar de Mineiro, de Rotondo, de Carlos Rotondo, de Carlos Júnior, Carlinho. Aí você escolhe. Cada um que você me chamar, eu vou te tratar de um jeito. Mentira. Vou te chamar de Mineiro, vai. Vamos falar o seguinte, pros íntimos, Mineiro. Então, Mineiro, tá Mineiro, mais uma vez recebendo a gente aqui no espaço dele. Para quem não conhece, Vem na Roda Podcast. A gente vai colocar o link na descrição do vídeo aqui para vocês também conhecerem o trabalho dele. O tempo todo recebendo atletas e pessoas aí da área da bike. Aqui do meu lado, o Lu. Bora, Lu. Bora, Lu. Que eu acho que não precisa apresentar o Lu, né? Precisa Não, apresentar o Lu. Não precisa me apresentar. O Lu é o Lu. Eu só gosto do Lu. Vulgo jogador de beach tênis e agora pickleball. Pickleball. Rapaz, esportes de raquete, multiesportes. Que fase é essa, né, Kito? Pode ter uma raquete. E jogador de golfe também, tá? Ué. Handicap? Handicap é 10. Mas... Ó, Cara, sobre vou te que falar, no joga tênis, muito, tá? A categoria É bom, dele é bom. é a mais elevada. Aí foi pro beach tênis. No pickleball já ganhou o troféu. Ganhei o troféu. Ganhou o troféu. E ele era jogador de frescobol lá no Espírito Santo. Ah, isso eu não Ou sabia. seja, Pegou Começou na lá. raquete com ele mesmo. Isso aí. Eu não vou zoar, vou ficar quieto. Respira. Não deu vontade de fazer brincadeira. Dois, e aqui na minha frente o Kito, da São Cristóvão Bike Shop. Cycle São Cristóvão, né? Aí com São Cristóvão. Cycle São Cristóvão é apoiador aqui do Café na Trilha, uma das pessoas que me receberam assim que eu cheguei aqui em Teresópolis. Estamos aí firme e forte até hoje. Aquela oficina que vocês veem a gente mexendo nas bicicletas, né, Lu? Nossa lá senhora. na Cycle São Cristóvão. O Fernando dando uma de mecânico. Cara, vocês têm que ver o que é aquilo lá, os dois brigando, tá? Eles não fazem aquilo ali, existe na vida real, pra quem quer saber. Aqui, posso fazer O Fernando querendo mexer e o Lu dando esporro nele. Não, faz tudo Você errado, Você não velho. fala baixo, não. Você fala no microfone aí Não, pra galera eu de tô casa falando ouvir. quietinho Mas aqui, deixa eu só mas fazer um elogio à tua pessoa. Uhum. A tua pessoa não, a tua loja. Não também a tua pessoa, óbvio, porque, galera, pra quem não sabe, o Kito, a Cycle São Cristóvão, ela também apoia o Vem na Roda, então é uma empresa aqui de Terê que apoia muito o esporte. E eu gostei do que o Fernando falou ali em São Cristóvão Bike Shop. Fica anotado aí uma ideia aqui. Obrigado. Gostei. É porque o nome São Cristóvão é muito antigo, né? É. E só fazer um spoilerzinho, São Cristóvão era o protetor dos motoristas. Meu pai e meu avô, quando começaram, era uma agência de peças de carro, entendeu? E aí foi começando a ter outros ramos. Como é que é e o tal. Aham? Aí faz de novo. O RAM é dele. O Aham é dele. E aí, por conta disso, né, ficou. Só que o nome era muito forte na cidade, né? Entre as pessoas mais velhas e tudo, aí eu não consegui mudar. Não, e nem precisa. Todo mundo conhece e e ficou- sabe do... E era da Casa qualidade que é. São Cristóvão. É. Então o CSC se manteve com o Cycle São Cristóvão. Exatamente. Foi uma jogada, uma modificação na marca, mas sem perder a identidade. personalidade. Quantos a anos identidade. tem de loja? Cara, eu trabalho há 30 anos, mas a empresa existe desde 1955. 55. Eu estou perguntando isso porque a gente vai falar de um assunto que não deixa de ser polêmico. O Kito está aqui como lojista, a gente está aqui como usuários, uma pessoa que recebe com outras pessoas, então possivelmente também tem uma base bastante interessante aí, vindo dos atletas, vindo dos grupos também E da própria experiência dele. da própria de pedalar. experiência pessoal. E eu acho legal que você tem níveis de experiências distintos aqui, vocês dois com um nível mais elevado, não tem problema nenhum em falar, eu com um nível mais baixo no sentido de ter menos experiência em cima de uma bicicleta. Tempo mesmo, e né? é bacana, são visões diferentes, então. E eu tenho a visão do dia a dia das pessoas, né? Isso aí, de E logista gostaria e do de que salientar vai. aqui que eu não tô aqui para discordar do Fernando, não. Tá? Se os seguidores dele venham falar alguma coisa, eu tô aqui só para dar minha O opinião. pessoal depois vai lá no comentário e fala assim, não discorda do Fernando. Se ela for contrária ao que o Fernando pensa, me desculpem antecipadamente. Não Isso vou é uma lá. comunidade forte, Kito. Uma comunidade forte é assim. As pessoas te idolatram, né? É, Diz não, o não é Kito- isso, é porque sempre tem aqueles caras que acordam com
Eu sempre falo o seguinte, quando A fala de B, a gente sabe mais sobre A do que de B. Aham. E a comunidade... viu? Aham. E a comunidade já percebeu isso. Certo. Então, tem pessoas que vêm com o propósito de simplesmente atacar e não de enriquecer a discussão. E aí a exatamente. comunidade, como é forte e participativa, eles Defendem. caem no pelo ali e defendem. E a Na gente- verdade, participam através dos comentários, inclusive, vão participar. Mas isso aí. se eu ouvir falar que quem acertar quantas vezes o Quito falar aham na live hoje vai ganhar um brinde da São Cristóvão. Eu Ó. ouvi falar. Sei, né? Não, isso é brincadeira, tá, gente? Ó, daqui a pouco vamos cobrar o brinde. aham é uma piada interna nossa aqui, então... Mas vamos lá, vamos pro assunto de hoje. O assunto veio dessa pergunta que eu editei, porque falaram nomes aqui, e a ideia não é citar nomes, nem marcas, nem nome de pessoas, nem tudo mais. E é o seguinte, Café. Corta pra câmera. Café, quero fazer um upgrade de bike, mas tenho uma dúvida. Hoje tem uma HT toda montada de alumínio e penso em ir para uma HT de carbono ou full. Recentemente, vi um review de uma full de alumínio, mas não me convenceu. Pareceu mais uma propaganda do que o review. E agora estou mais ainda na dúvida. E aí ele pede ajuda e tudo mais, porque a ideia é essa, o Direct está lá para isso e a gente está aqui para isso também, para ajudar. Eu não gosto de falar de bicicleta, a comunidade sabe muito disso. Se a pessoa fala assim, é essa ou essa? Eu não gosto de dar essa opinião, porque eu não quero carregar este peso, porque a opinião é muito pessoal Eu também. dou opinião. O pessoal me pergunta, eu falo. Aí eles falam, essa ou essa? Eu falo, essa aqui é melhor por causa disso. Não, disso, dependendo do SOS, eu falo. Entendeu? Mas na maioria das vezes eu não gosto de opinar. Eu sei, É. mas eu falo. Aí o pessoal fala, E café, falei com o principalmente café ficou meio assim em cima do muro, o que, que você acha? Eu falo, eu acho que essa aqui é E melhor. principalmente isso se eu que não vocês fiz um dois review, eu não testei o equipamento. E aí eu não gosto de direcionar e nem dar opinião sobre isso. Eu Então, vou fazer um disclaimer aqui, que é uma coisa que o Fernando fala sempre lá no canal dele e eu acho bacana pra caramba. O Fernando, eu tô falando isso por conta do comentário aí que ele disse, pareceu mais propaganda do que um review. E eu acho muito legal que o Fernando ele sempre ressalta isso, que o objetivo dele, ele fala que se a marca não for boa, se o produto não for bom, ele não vai elogiar. Exatamente. Ele fala realmente a opinião dele o que a sobre gente realmente experiência viu de que verdade. ele vivenciou ali. Sim. E aí realmente fica difícil. Às vezes ele não experimentou aquele produto para ele, quando a pessoa fala X ou Y, é difícil ele falar X, porque às vezes ele não testou. Nunca andei, é uma bicicleta nova, nunca andei, não tem como opinar sobre ela. e tem mais, cara, porque a opinião ela vai de acordo com o ambiente onde você está. O ambiente que eu falo não é necessariamente... Eu vou tentar resumir isso ou simplificar isso. Se você está num nível de pedal e eu estou num outro nível de pedal, às vezes o que é top para você, para mim, Pode não não faz ser. sentido. Verdade. Entendeu? Então é difícil a gente também se colocar o tempo todo, apesar da gente já ter passado por todas as fases, eu não sou nenhum profissional e nem nada disso, mas assim, a gente já passou por fases, então a gente consegue às vezes se colocar, mas nem sempre a gente consegue enxergar com os olhos, com o bolso, com ansiedade e tudo, né? A região, o lojista, porque, por exemplo, às vezes na minha região aqui, a gente é o quê? Trek, Hoje, Caloi, A Sense não tenho visto tanto menos assim, não. pouco mais. Sense tem pouco. entendeu? Você chega lá em Minas, a Sense já é muito mais. Você chega no Rio de Janeiro, a Specialized, não Na sei. Bahia, hoje, né? E Rio de Janeiro, nós somos em Teresópolis, tá, E gente? no Nordeste a Audax é Audax, muito forte, Audax. muito forte. Comanda. Então, sim, tem dependendo isso da também. região, tem bicicleta que é melhor você ter, porque a revenda, A revenda depois é melhor e tal. e tudo mais. E o Mas... que eu acho interessante, assim, falando do ponto de vista de loja, é que às vezes determinadas marcas têm produtos pontuais que são muito bons. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não gosto da Oja, eu não gosto da Caloi, ou eu não gosto da Sense. Cara, tem produto daquela Sim. marca que às vezes eles acertam. Sim, Tem produto que todas eles as erram. marcas têm um produto que é melhor e um produto que não é tão bom quanto. Eu não mas- sei se a gente pode falar aqui de marca, né? Mas A ideia é ser o mais neutro possível, Não, mas tudo se bem. quiser, eu acho Mas que a não tem gente teve problema. Por quê? um problema recente agora, que foi a Caloi, né? Então a Caloi ela deu uma guinada no mercado, porque
ela fez a full de alumínio e a full de alumínio começou a quebrar os quadros. Então eles fizeram um recal total, até um elogio aqui a Caloi. Sim, que é um negócio difícil Sim, de você difícil, assumir custoso, né? Assumir que realmente tem um erro no projeto, a gente vai acertar. A Sense passou por isso também na HT de também, alumínio dele. Isso. E aí a Caloi está substituindo todos os quadros de alumínio. Quem tem full da Caloi, né, a FS, está sendo substituído pelo quadro de carbono. Só que ele fez uma pergunta ali de full de alumínio. Eu acho que outra empresa que faz full de alumínio no mercado seria talvez a Audax. Eu não sei, não conheço muito o portfólio. A Audax tem, eu sei qual é, mas eu não quero citar. Não, beleza, mas a Audax cara, tem. Eu acho o Mas seguinte. qual marca tem? Mas eu acho que é muito pouca opção, porque a Caloi mesmo tirou o modelo. Eu acho que independe- acontece? Gente, mas olha só. Eu acho que a gente podia responder- full hoje é carbono. Tem, a Specialized tem a full nova que ela lançou agora. De alumínio. A Tiso de alumínio. Diesel de alumínio. Mas eu acho que se a gente tender para ir para falar da bike falando da marca, a gente está tendendo muito para um tipo de fabricação específico demais. Não, eu só Eu tô acho que a gente dizendo, podia falar de forma- eu só tô tentando dizer da minha visão é que a gente falando de várias marcas e tal, mas não é a marca, é o projeto. Cada empresa às vezes lança um projeto e aquele projeto ele é aceito, é bacana, então pode ter uma full de alumínio que seja muito boa e pode ter uma full de carbono que não seja tão boa. Então, mas- aí eu vou Mais pelo resumir projeto os do que pontos pela para característica. simplificar e também a gente não... Vamos direto aos pontos. Eu acho que é melhor assim e com certeza o pessoal lhe agradece, não que o bate-papo aqui não até seja porque a gente não interessante. tem nenhum cronograma, então a gente É. vai, né, Lembrando que a conforme... gente não tem o roteiro, então a gente vai, eu vou tentar direcionar o máximo possível aqui pra gente. São 3 tópicos. HT versus full, alumínio versus carbono e review de bicicleta. Você já entrou nesse ponto de review de bicicleta. Entendeu? E eu acho que isso é uma das... Eu não sei se por qual que vocês querem começar. Review ou vamos direto para as bicicletas? Eu acho que o review ele é mais... Cara, não, eu só fiz foi só um disclaimer pra galera entender que o papo hoje aqui não era tentar vender uma marca X ou uma sim, marca não, Y pra e ninguém, mas sim no sentido da gente tentar Então, tirar eu acho que a gente opinião de podia cada um de começar forma primeiro genérica. com alumínio versus full, depois Versus carbono. versus, Eu acho que nem versus, existe alumínio versus carbono. carbono. Alumínio versus carbono. Eu acho que alumínio não precisava nem ter mais bicicleta de alumínio. Não, eu tô tem. falando sério. Porque se você for ver, no final das contas, a fabricação de um quadro de carbono não é mais caro do que a fabricação de um quadro de alumínio. Não é. A O gente alumínio pode- hoje, esses alumínios que eles fazem, hidroformado e tal, essa coisa toda, tem marca aí de bicicleta que o alumínio é super fino, parece uma casquinha de ovo, para poder ser leve e tal. Dá mais trabalho e aí sai no preço de um quadro de carbono. As marcas só diferenciam é barato para as marcas fazer um quadro de carbono ou um quadro de alumínio. É mais ou menos o mesmo preço, mas é barato. E eles colocam por causa da marca. Então o preço é a marca que está ali, que determina o preço. E aí eles colocam um de alumínio mais barato para poder ter um produto mais barato. Mas não que o alumínio seja mais barato realmente para poder fazer. Eu acho que é por conta da indústria também, o incentivo da indústria, principalmente nacional. Hoje você não consegue montar uma fábrica de quadros de carbono. Sim, Então normalmente eles entendo. vêm importados. E aí as fábricas aqui viram montadoras de bicicleta, que é o que A as gente pessoas não tem criticam, mas eu acho que não tecnologia. tem crítica nenhuma nesse sentido. E é legal a gente falar disso para as pessoas entenderem. Hoje a maioria das marcas, as grandes marcas, elas são fabricadas Na China, a grande Taiwan, maioria é China, Taiwan e tal. Então, assim, não é um problema uma marca brasileira pegar um molde, ou desenvolver um molde, ou ajustar um molde, que é o que a Soul faz muito. A Soul, normalmente, ela parte de um molde, e o Zorzo, que é um cara que eu respeito muito. Sim, e eles obviamente- fazem realmente o projeto. Depois que eles pegaram um pré-projeto, eles desenvolvem o negócio. Então é legal, eles têm A feito. Soul, quando faz a live que mostra as mudanças no quadro, aquilo realmente, ele tá te mostrando quais são as diferenças. Sim, e realmente né? faz diferença. E usam Isso a é o que faz indústria, diferença. como todas as outras marcas, ou a grande maioria das marcas, usam a indústria externa e fazem importação e montam Ô, aqui. ô, porque, Fernando, querendo ou não, Mas eu tenho um sem dado... fugir do tema, só para
confirmar o que você está falando, isso não é só na bicicleta. Não, A gente tá vendo essa questão que o Brasil tá passando aí, eu não vou nem entrar nessa questão política não, mas só para vocês entenderem. Uma grande discussão em relação às tarifas que os Estados Unidos estão querendo aplicar no Brasil e tal, são empresas americanas no Brasil que vendem para os Estados Unidos. Por quê? Por questões de tributárias, às vezes, por exemplo, para eles às vezes não vale a pena importar matéria-prima para lá e fabricar lá. Eles preferem montar uma empresa para fazer aquela peça específica aqui e aí vai para lá para montagem. Isso é muito normal. Mas, então, muitas empresas americanas compram da China coisas já prontas ali para... Eu queria só dar um toque nisso porque é o seguinte, a Zona Franca de Manaus ela tem algumas regras e assim, não vou adentrar, mas é mais ou menos dar uma pincelada. A bicicleta, para ser considerada nacional e não ter o IPI, ela tem que ter um número X de peças, componentes nacionais, né? Borracha, tal. Eu acho que por isso aí a gente ainda tem muito quadro de alumínio aqui, porque acaba sendo um componente que, bem ou mal, a Caloi fabrica, a Sense fabrica. Mas o que eu tô falando do carbono Entendeu? e do alumínio é para bicicleta de alto desempenho. Não, eu sei. É isso que eu ia falar. Para bicicleta comum. Como segmentar isso? Não, Nós estamos falando de bicicletas, a gente está tirando bicicleta de passeio, a gente está tirando esse trem todo. A gente está falando de mountain bikes. Mas eu que tô vão falando, ser eu tô falando de linhas direcionadas gerais, a eu tô falando de bikes. Então, aí sim, né? Eu acho, aí é mais barato realmente fazer um quadro de carbono e eu uma acho bicicleta simples no mercado do que mas você fazer. Eu vejo um exemplo assim, ela de carbono, chega um de cliente alumínio é na mais loja, ele às vezes, quando tem uma bicicleta de alumínio, que eu vejo assim, né, que é a precificação. Então você pega uma bike com XT, mas com quadro de alumínio, com Fox, mas com quadro de alumínio. E aí você pega uma bicicleta de carbono, com o quadro de carbono, os componentes são inferiores. Então eu acho que isso é um pouco do mercado, de criar demanda, entendeu? Sim. Você lança uma bike de alumínio, aí o cara pegou a bike de alumínio, não, agora eu quero uma carbono, aí o cara pega uma carbono HT, que é mais em conta, né? E hoje você tem bicicleta de carbono de 10 mil aí, menos até um pouco. Sim. Mas aí depois o cara, não, agora eu quero uma full. Então eu acho que o mercado ele vai criando essas demandas. Eu acho que se toda bicicleta fosse de carbono, né? Sim, também acho. Não ia ter essa... o próprio marketing. Porque tem que ter, as pessoas têm que querer trocar de bicicleta. É isso, não ia ter a renovação, a venda. Mudar, eu acredito que seja por isso. Vocês acham que a questão do quanto a bicicleta aguenta, da resistência do quadro, do material, não é dos motivos de se manter o alumínio? Eu ouço muita gente falar... Não, senão um carro de Fórmula 1 não ia ser de carbono, ia ser de alumínio. E pra mim o alumínio hoje eu vejo quebrando muito mais que o quadro de carbono. Mas ele é muito forte. Ele quebra porque ele bate muito rápido. Eu ouço muita gente falando em questão do peso. O peso corporal mesmo, que vai suportar ali. Não, cara, aí é trama, é tudo. É a mesma coisa. Você pegar uma bike de alumínio ela só vai deixar ser um ela alumínio fininha, todo. A chance dela quebrar, E a bike de alumínio, ela só vai ser aquele mesmo alumínio na bicicleta toda. Carbono não. Carbono você coloca mais resistência no movimento central, na mais direção, flexibilidade em outro lugar para poder te dar conforto e te dar agilidade. Mas é bacana vocês falarem isso, porque, sem brincadeira, a gente vê muito comentário do pessoal falando preocupação em relação ao bike de carbono para quem tem um peso mais elevado. Aguenta muito peso. Ela tem lá, se você olhar as de alumínio e as de carbono na especificação técnica, elas aguentam o mesmo peso. Ela tá lá, o peso até 120, 130 quilos, as duas estão lá. E outra coisa importante, né? O quadro de alumínio, se quebrou, tá dentro da garantia, legal, a marca vai trocar. Mas fora da garantia, esquece, joga fora. Acabou. Difícil, você não consegue soldar. Emenda, nunca é bom. O quadro de carbono você consegue recuperar ele e deixar ele 100%. 100%. Exatamente. Vamos lá, Lu. Vamos fazer Vamos botar você primeiro na fogueira. O nosso amigo aqui que tem uma HT topo de linha, de acordo, toda montada. Então, possivelmente, ele investiu dinheiro ali. Não sei no que ele investiu. Não sei se ele botou roda, se ele botou suspensão e tudo mais. Você iria para uma HT de carbono ou eu acredito que ele queria ir para full de alumínio. Talvez ele não deixou isso específico. Não, eu não iria para full de alumínio.
Eu iria para HT de Ele carbono. viu o review da full de alumínio e ficou confuso. Então Porque ele ele não falou anda- de full de Eu carbono. também entendi dessa Ele forma. já anda de HT. Se ele andar de HT de alumínio e pegar um HT de carbono, ele já vai sentir um conforto assim. Você sente a diferença. Não é tipo assim, eu acho que eu senti diferença. Não, você vai sentir diferença numa HT passando um HT de alumínio para um HT de carbono. Se você passar de um HT de alumínio por uma full de alumínio, você vai também sentir diferença porque ela é full. Mas se você passar por uma full de carbono, aí você vai sentir mais ainda. Então, mas Por e o causa peso? do peso. Então, eu ano passado, eu fiz o Brasil Ride de HT. Eu tinha a opção de fazer com uma full e tinha a opção de fazer com HT. Eu escolhi HT por causa do peso. Simplesmente por causa do peso. Porque faz muita diferença. Você, numa prova, você ter 2 quilos a menos de bicicleta faz muita diferença. Mas a tua HT tava com um retrátil, né? Com canote retrátil. A Pra única mim, coisa que ele a colocou foi única o coisa que eu canote coloquei foi o retrátil. canote retrátil. E o canote retrátil traz quanto a mais de peso com um canote de 250 gramas. É muito menos do que você substituir uma hardtail por uma full, né? Sim. E você consegue um pouco do mundo, não é do mundo da full, mas você consegue uma estabilidade melhor na descida com não o canote tem- retrátil exatamente. mesmo Dá na muito hardtail. mais estabilidade Deixa eu fazer e uma... segurança. Eu tô me propondo hoje mais a aprender com vocês do que a dar minha opinião aqui, mas tudo bem. Deixa eu fazer uma pergunta. Em relação a ângulo, tô falando por conta de suspensões maiores na frente. Uhum. Eu ouvi, e não sei se vocês concordam com essa opinião, que uma hardtail, ela não suporta, pelo menos para ficar bacana, uma suspensão, por exemplo, de 120 mm na frente. Por questões da angulação. Mas- Que ela ficaria muito com a frente muito alta e para subida seria ruim. Já uma full aceitaria numa boa. Isso depende Não. da geometria da bicicleta. Porque o que acontece? Se você levanta a frente e não levanta a traseira, você muda a geometria como um todo. É a mesma coisa. Eu vou mudar um modelo de bicicleta. Uma pessoa ela não pode simplesmente mudar ou melhorar um ponto. Um engenheiro de bicicleta ele não pode chegar lá e vou deixar a Aí bicicleta eu vou mais abrir slack. mais a caixa. Diminuir só que- o ângulo, né? E aí que ele é abre a deixar mais caixa. aberto. Por quê? Porque ele vai levantar o centro de gravidade. Que é Tem que ter um projeto todo para Tem que ter aquilo um ali. projeto. Tanto é Se que ele existem levanta o bicicletas- centro, ele mexe com a estabilidade da bicicleta. Sim. Entendeu? Os pontos de tensão do quadro também. Tem que reforçar onde tem verdade, mais pontos de verdade. tensão. Existem E bicicletas... outra coisa, só para eu não perder. E aí existe um ângulo, que é o que acontece, é o que as pessoas falam, que é o ângulo lá no eixo dianteiro. Não lembro o nome desse ângulo exatamente ali. É o offset? Não. É o offset, Não. aquele que tem na suspensão. Eu acho que é o offset. Tem offset. É o offset. Se você levanta a dianteira como você não mexeu, você vai mexer muito com o offset. E aí, a frente ficando alta, o problema não é ela estar alta, o problema é que a bicicleta começa a ficar, né, Lu? Principalmente quando você vai subir e tal, Você perde a frente. você perde a estabilidade Fica da mais frente. boba. Ela fica mais. Parece que ela está mais solta. Entendeu? Então você não consegue mexer numa bicicleta simplesmente porque você quer mexer. Então depende da geometria. Se você pega uma HT que tem uma geometria antiga com um ângulo de 71 graus e vai botar uma 120, ela vai ali para os seus 70. Aí você tem que ver o todo. E Entendeu? existem Não tem como. bicicletas de enduro hardtail com 64 de ângulo de caixa. E hardtail com 150 mm na frente, ou 160 mm na frente. Então isso aí vai muito do projeto. Aguentar, aguenta. É só os pontos de tensão. Não seria esse um diferencial para Não. você optar entre um hardtail e um full? Não. Seria o que então? Pra mim é peso. Pra mim o peso é o que mais faz diferença. Não, mas na aí você está bicicleta. falando do ponto positivo da hardtail. E Sim. qual seria ponto positivo, por exemplo, da full? Da Só full pra descer. Eu acho que a única coisa que a full ganha da hardtail é numa descida mais técnica. Porque ela te dá estabilidade, mais segurança para você Tem um terreno mais descer. acidentado, Um uma terreno mais costela, acidentado, um estradão acidentado e tal. Aí faz diferença. Eu acho assim que num todo, assim, quem anda de HT, a gente adquiriu calo. Tá? Eu vou explicar da seguinte forma. O que é o calo? É simplesmente você aguentar as pancadas, seu corpo começa a acostumar com aquilo E aprender. e você automaticamente começa a aliviar
o selim. Você lê o terreno, Você não fica com a- sentadão Eu ia ali. falar pernas. isso, Quando exatamente. você vê que você tá no estradão ali, vai ter um buraco, você não passa sentadão. Normalmente você dá aquele levezinho. Só que isso vai se tornando automático de quem anda de natural. HT. É bem natural. Então quem anda de HT vai ficar andando de HT o Fred mesmo. Pegou uma full, odiou, voltou para HT, não se encaixou e tal. Por quê? Aí é outro ponto. A HT é mais brincalhona. Ela é uma bicicleta muito mais na mão para você colocar ela onde você quer. É como se fosse no surf a prancha menor e o pranchão. Aquele pranchão ele é mais pesadão e tal. A HT ela é mais na mão. Porém, ela levanta mais a traseira. Entendeu por quê? Porque você vai recebendo pancada ali e ela tá mais solta, ela não tem nada para absorver. Então, normalmente a gente usa o artifício da calibragem do pneu, nesse ponto ela se torna mais importante. E aí, se você baixa muito o pneu, você pode, às vezes, bater o aro mais vezes. E aí você fica Pode sempre rasgar no o pneu. limitezinho ali do aro. Ao longo, né, de uma prova, igual ele fez o Brasil Ride, querendo ou não, o corpo fica mais castigado. Verdade. Então, uma pessoa que faz uma prova muito longa, numa full boa, Se colocar uma full de 13, 14 quilos aí, você vai cansar você ali vai cansar mais que carregando a HT. Isso falando em alto desempenho. O cara- Eu acho assim, ó, a bicicleta é uma full de 14 quilos para você fazer passeio, para fazer cicloturismo, para fazer pedal de grupo, não tem problema. Só que se você quiser desempenho, não dá. Entendeu? Então, a HT, Infelizmente, neste ponto, você vai ter esse contra, tá? Mas aí você tem que pôr na balança. Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, uma full de alumínio e vai fazer o que ele fez lá no Brasil Ride, meu filho, ele não ia nem... Nossa. Ele ia chorar. É. Por quê? Vai começar a pegar aquele bando de subida, é peso, A única coisa que eu tô tentando entender aqui é que quando a gente falou do alumínio e do carbono, vocês estavam falando que o alumínio já está fininho a ponto de estar mais ou menos o mesmo peso do carbono. Então, nesse aspecto, a full de alumínio, que ele pode estar falando ali, ela não poderia ter o mesmo peso de uma full de carbono? Mas Não, aí qual o sentido de você pegar alumínio e não carbono? Talvez o preço. O preço hoje, se você pegar elas por elas aí, eu não passa de 5 mil reais. E eu vou falar uma coisa, eu acho que é muito mais arriscado pro fabricante conseguir fazer uma bike boa tu de não esquece o alumínio microfone. do que uma bike de carbono. A bike de carbono ela é mais fácil Mais de fácil você de criar o você molde e criar, fazer. Agora, sim. o alumínio, você fazer a têmpera correta da solda, a união dos tubos, a localização, eu acho que nesse aspecto é muito mais risco, né, para poder produzir uma Sem bike. contar o seguinte, às vezes você quer diminuir muito o chainstay e tal, o alumínio é mais difícil de você moldar e manter a resistência no molde. Exatamente. Entendeu? Então, para você fazer isso, eu quero diminuir o chainstay, você vai ter que reforçar a solda aqui entre o sit stay e o chainstay. Cara, e a solda quando o cara faz, né, quando você vai, muitas vezes quando o quadro de alumínio quebra, ele vai lá na costura da solda. Foi o caso da Ou você faz isso, ou da você tem que Caloi, botar uma quebrava ali na plaquinha, ou solda, seja, né? botar mais material para... Não, mas quebra, eles fazem aquela solda como se fosse uma costura, né? Uhum. E aí ele racha exatamente ali, cara, entendeu? E aí você vê que, não falando, mas teve uma marca específica que eles, depois de vários quadros quebrando, eles determinaram que eles estavam errando, era o tempo de ficar com a solda ali para Tava poder fazer. destemperando Era o tempo de calor. Isso mudava, tipo, 10 segundos a mais mudava. Muda porque Então, é a liga. o quadro O de alumínio ele carro, não é um material puro, ele é uma liga. para quem já viu carbono em natura, né? É um pedaço de pano que você coloca, né, o verniz. Então, assim, é muito mais fácil você produzir um projeto em fibra de carbono. Tanto é que a gente tem hoje aquela impressora 3D, né? Segue mais, né? Cara, mas é muito... A gente teve eu tive um programa que eu gravei aqui com a TSW, ele tava falando que eles produziram um quadro em 3D, impresso em 3D, e enviaram para a China e conseguiram produzir um quadro de carbono lá no formato do que eles produziram em 3D, que eu achei super bacana. Sim, isso. sim, o molde. É o que você tá falando aí. Não, mas então, é mais fácil você moldar o carbono do que o alumínio. Então, para a indústria,
tentar produzir um quadro de alta ponta, né? De alto desempenho em alumínio é muito mais custoso. Sim. E volto a dizer, o quadro de alumínio a indústria não aproveita. Quando quebra, joga fora. O carbono não. As fábricas recolhem, consertam, repintam e você tem um quadro novo. E fazendo um comentário aqui em relação à diferença que você falou da sensibilidade do cara, que ele sai de uma rádio de tail de alumínio para uma de carbono, que ele vai sentir diferença, basta você pegar uma bike de alumínio de estrada e andar, e logo depois pega uma de carbono e anda. Ali você vai perceber a diferença, porque não tem amortecimento nenhum. Exato, aí e você tá muita diferença. Então, mas aí é né? por causa da distribuição da vibração. Não, sim, mas eu só tô dizendo porque Carbono, o Luciano você falou consegue que... colocar materiais diferentes Uhum. e pontos de rigidez diferentes. Então, logo ali, abaixo da caixa de direção, é um ponto onde normalmente ele fica mais fino. Então, aquele ponto mais fino, a gente fala que ele é mais mole, vamos dizer assim, mas é um ponto de absorção de vibração. Mas eu acho que é Entre o próprio outros, material o também. top-tube, Sim, sim. é o material. Porque se você pegar uma bike de estrada de alumínio e você colocar só o garfo de carbono e um canote de carbono, você já sente diferença Sim. no Então, conforto. eu acho que grosseiramente falando, a gente poderia dizer que o carbono ele tem uma acústica diferente do alumínio. Sim, Eu acho que, né? Da própria natureza do material. exatamente. Mas vamos lá, Mineiro. Você. O Eu que você quê? faria no lugar do amigo aqui? Então, cara, sabe o que é o legal de conversar com vocês? É que eu sou o cara empolgado. Eu sou o cara que eu talvez iria para uma... Talvez. Eu sou fã do carbono. Então é difícil de eu falar, mas eu também sou fã da full. Uhum. Eu talvez iria para full de alumínio porque eu imaginaria que é uma bike com mais tecnologia. Pô, tem a suspensão traseira. Entre a absorção, entre a rigidez do alumínio e a flexibilidade do carbono e uma suspensão traseira, eu não acho que o carbono seja tão eficiente para absorver impacto realmente que uma não é. suspensão traseira. Sim. Se eu tenho a técnica que o Luciano, que você tem, beleza, o meu corpo vai ser a própria suspensão, mas talvez eu não tenha. Talvez eu seja mais rígido por medo numa descida. Você tá entendendo? Por falta de E se eu te experiência. falar que a bike mais top de alumínio hoje, ela deve pesar seus 12 quilos sem pedal. É mais. De alumínio? É mais. Com certeza é mais. É mais? É mais. Vamos botar 12,5. Hoje você compra uma Caturra, que é a sua bike. Vou falar a marca, porque é uma bicicleta que todo mundo Pode conhece. falar, pô. Fala da minha. Ela tá pesando 12 quilos e acho que 300. Com algumas modificações. Sua é que a eu fiz. Pro ou sua é A minha a é Pro. Sport? Então a Pro custa... Ela custa hoje em torno de 3 a 4 mil reais a mais do que uma full dessa aí, que seria uma full boa, porque senão a gente estaria falando de uma full de entrada. Nem sei se existe. E aí Você tá qual que querendo seria? dizer que eu indo para uma full de alumínio, eu pagaria 4 mil a menos do que eu indo para minha bike de carbono. Então, cara, o problema é que aí a gente está falando de dinheiro, e o problema do dinheiro é que ele tem um valor para mim, ele Sim, tem um valor sim, diferente sim. para Mas cada eu tô um. falando pra você, sua opinião. Pô, cara, é difícil falar. Tanto que eu fui pra Você- captura de carbono, Fui cara. pra de carbono, vai. Assim, Mas não olha é, só, cara, é preste porque eu atenção. tenho a mesma opinião. Eu penso o seguinte. Em relação ao preço que eu o paguei na minha mineiro, bike... ele tem um problema, que ele foi para tenho full de vários carbono por causa de problema físico Do também. quadril, sim. Quadril. Ele tinha um problema grave no quadril e ele precisava desse conforto. Ah, sim. Então ele sentia muito isso na bike de alumínio. Fez muita diferença. Fez muita diferença. Mas aí a gente foge, porque o Fernando falou assim, vamos eliminar Mas você sabe por que essa que parte não da- foge? Você sabe por que que não foge? E aí que eu queria chegar nesse... Eu falei isso de propósito. Porque é o seguinte, cara, se você compra essa bicicleta economizando 3, 4 mil, eu não te dou um ano para você querer fazer um upgrade dela. Pra querer um quadro de carbono. E aí você vai perder nessa sua bicicleta uns 30%. uns 6 mil ou mais. Muito mais. Quanto que é? Porque Tá aqui. 3, 6, uns Gente, 9 que- mil. 30%. Vou te falar, mais. Mais, né? entendeu? E aí nós estamos falando de 4 para 9, 8, 6, do que você vai perder, sem contar a dor de cabeça para vender,
O cara que, se for botar num negócio que tem lojista, ele tem que ganhar o dinheiro dele. Ah, o cara lá tá pegando minha bicicleta abaixo. Não, você tem que entender que o cara é um negócio. Ou você só vende tu no não passar pro LX, ou você põe no negócio. É igual carro. Entendeu? Você Ele vende- pode vende espremer. na concessionária o seu carro. A única Você não vez abaixa. que eu vi bicicleta ser vendida mais cara do que o cara comprou foi na pandemia. Sim. Fora aquilo ali. Gente, falar eu de nunca revenda de vi. bicicleta, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pelo que eu fico vendo, observando o mercado, é a visão que eu tenho ali como consumidor. É o produto que mais se perde dinheiro, o produto durável. Porque a pessoa fala muito de perda de carro, que carro não é investimento, carro se perde dinheiro. Cara, bicicleta sinceramente, perde muito mais. percentualmente. Porque assim, muito agora eu vou mais. falar de todas as marcas. Você pega lá, eles lançam a bike a 2025, vamos lá, lançou 2026, aí você vai, pô, vou comprar, pá. Daqui a pouco, os caras tiram, sei lá, quantos por cento do preço daquela. E hoje em dia, não é o lojista não, você entra no site da marca, tem um preço sugerido, que é o preço que no final das contas quase todo lojista vai vender. Pô, vendo o preço do site. Então assim, cara, eu acho que esse ponto de revenda eu nem coloco na discussão, porque Eu coloco E até porque o de alumínio ainda perde mais valor do que... perde mais. Perde Aí isso mais. eu não sei Eu falar. coloco, cara, porque isso é um dos pontos que, já que a gente vai falar de review no final, é um dos pontos que eu considero um review. São 2 pontos, na verdade, que são muito importantes para mim. A revenda, e aí eu sempre falo, cara, depende da região onde você mora. Por Porque se causa você da tá lá no marca. Nordeste, você comprou o Audax, você vai Tanto que você falou no início da live do peso das marcas. Você em vai cada região. botar e vai isso. vender, entendeu? E a questão de você ficar trocando de equipamento, porque isso é dinheiro. Então, assim, eu peguei uma bicicleta lá para um review. O que normalmente eu faço? Esse quadro, não sabe disso. Aceita upgrades? A Sim. gente fez um A gente podcast, fez eu um e ponto. você, Foi, falando. de bike de entrada, De alumínio. entrada, de alumínio, de 12 velocidades. Qual a conclusão que nós chegamos? Tem Que tinham 4. bicicletas lá muito boas, mas elas não aceitavam upgrades. Por exemplo, um canote retrátil, às vezes não tem passagem. Não, e até Pra- o eixo, porque tem muitas O bicicletas boas, mas que ainda não tem o eixo Passante. boost. Aí você não passante consegue já botar tem, uma mas não é roda boost. top, você não consegue botar, às vezes, um movimento central top. Cara, Aí você tá com uma eu- bike muito boa, mas ela é aquilo ali, ela vai morrer ali. Né? Entendeu? E aí assim, vale mais E a o pena. ciclista sempre quer melhorar a bicicleta. Cara, eu vou falar, eu volto a falar. Eu já peguei quadro de alumínio novo, que na hora de você botar o eixo passante, ele não alinha. Sim, não é mais difícil. A solda, cara, a perfeição tem que ser muito perfeita. É. Tem que ser um negócio muito bom. Um detalhe. Então, assim, uma das dicas, só para fechar o pensamento, é o seguinte, cara, pensa na longevidade. Porque se você compra uma bicicleta, principalmente bike de estrada, uma bike de estrada, bicho, pra ela, você querer trocar ela, sim, Eu acho, É a muito gente até tempo. falou esses dias de bike de estrada. é muito tempo. E eu falei que a única diferença que tem, alguém me perguntou assim, eu troco o meu quadro ou eu melhoro a minha bicicleta? Eu troco de bicicleta ou eu melhoro a minha bicicleta? Eu perguntei, sua bicicleta é freio a disco? É de estrada. Porque se não for de freio a disco, nessa. pegue uma com freio a disco. Porque é muito mais seguro o freio a disco do que o freio de ferradura normal nas bikes de estrada. Então, se já for freio a disco, aí você faz upgrade na bicicleta. Faz upgrade de roda. De roda, Vocês isso estão aí. falando disso, da impossibilidade de upgrade de algumas bikes, isso tem que ser levado em consideração pra caramba. Sim. Eu acho que é um dos pontos principais. E aí eu falo pra vocês, eu tô nessa situação na minha bike de estrada, que tem tempos, né, que eu comprei contigo lá, é uma Cadenza que ainda é freio de ferradura. E aí assim, cara, eu falo assim, pô, vou botar uma roda perfil alto, mas pra Não- quê? não dá adianta. pra fazer Eu nada tenho- Aí nela, você, cara. você pega a sua caturra lá, 12 quilos e um pouquinho, você falou. 12.3, vai. Qual roda que ela tá? A original dela, Alex Alex Rims. Com o cubo, o meu cubo não é o DT Swiss, não, é o SRAM. É esse aham, aquele... aham. Se você pega e faz um upgrade de roda, carbono, você investir numa roda, você tira 1 quilo, velho. Tira 1 quilo. Que eu tô fazendo esses cálculos. Você tira 1 quilo, sim. Entendeu? E aí esse Ou mais, upgrade tá? de roda você não perde. Por quê? Você pode... Você guarda a sua roda original. Sim, eu sempre fiz Quando isso. você for vender a bicicleta, você... Mas Mantém isso a roda se de- você estiver com uma bicicleta atualizada. Porque Exatamente. se você comprar uma roda sim. para um quadro que não é bush, você vai ter que trabalhar com aqueles
é espaçador. É, adaptador e tal, mas que aí já não fica legal. não Já fica Você legal. tá porque tirando a o peso da roda e botando... É. Então, assim, se você já tem um Acessório. quadro, por exemplo, quadro atualizado, bush, com eixo passante e tal, você fazer um upgrade de roda, beleza, quando você pegar outra bike, você... Você só troca. E agora eu vou tocar no outro assunto aqui. Você Eu- falou no eu queria dinheiro e falar você só não queria... mais um. Não, calma, você não queria falar do dinheiro. Quanto custa uma revisão de uma Full e quanto custa uma revisão de uma É HT? quase o dobro. É. Não, aí sim. Aí eu Quanto Qualquer custa- lugar é quase o Quanto dobro. custa uma revisão de um shocks traseiro? Porque o resto seria igual. O shocks, só o shocks. O shocks é quase o dobro da suspensão dianteira. Que é Em nosso mercado que é barato. nosso, R$190. Não, a revisão do shocks. Do shocks, R$190. E a revisão 50 completa, horas. A do completa, 320. 320. E se tiver que trocar os links ali, os rolamentos? Então, Nossa senhora. Eu troquei os rolamentos daquela sua lá. Deu Sempre. R$600 quase de E rolamento. sempre tem que trocar o rolamento. É. O que eu Entendeu? queria falar, em relação ao carbono e alumínio ainda, é um outro detalhe. E ó, eu tenho certeza que o pessoal de São Paulo tá rindo dos 190. Porque lá seria mais caro. É ridículo. Nossa meu senhora, você não tem Isso noção. varia muito. O carbono, você consegue fazer desenhos mais bonitos que o alumínio. O alumínio é Também. reto. Então, isso daí você vê muito na bike de estrada, né? Uhum. Porque às vezes você vê aquele quadro que ele tem uma curvatura bonita, você vê isso no Cara, carbono. você Aí consegue no alumínio- encorpar um quadro de carbono sem colocar peso. Não, então assim, visualmente falando, eu sei que não tem nada a ver. Tem, claro que tem. Não. Tem Com- muita com- gente que... Eu Então, tô falando tava com falando do beach performance. tennis. Ontem o menino tava vendo lá a raquete de beach tennis nova e tal. Aí tinha uma raquete muito top e uma raquete boa. Só que a boa era mais bonita. Cara, nossa, mas essa é tão bonita, né? Não, mas aí isso que eu tô E falando, a não tem nada a bicicleta ver é com assim, as pessoas performance. olham e falam assim, essa é bonita. É isso Muita aí. gente compra a bicicleta Olha, pela as beleza. pessoas compram a maioria das bicicletas pela cor. Pela cor, Eu acho porque que a gosta. cor já Mas se começa. você puder unir os dois, o útil ao agradável, Sim, sim. pra quem fabrica é perfeito. Hoje Você em, dia, imagina? hoje em dia, por exemplo, o cara tem uma. Eu sempre falo para as pessoas, para os clientes, né? Não, você fazer o upgrade de peça, fora, tudo bem, uma roda, um guidão de carbono, um canote, retrato e tal. Mas você fazer um upgrade, por exemplo, a bike vem com, sei lá, Deore, aí você quer colocar um XT, não vale a pena. Não. Aí vem com uma suspensão, você quer colocar uma CID, não vale a pena. Aí você troca de bike. Porque o produto, quando ele vem de fábrica, ele é muito mais barato do que o aftermarket, né? Sim. Que é o pós. Comprar depois. Né? Então, por exemplo, uma bike de estrada. Pô, eu quero fazer um upgrade na minha bike de estrada. Troca de bike. Agora, o quadro, você sair de esse teu cliente aí, né? Esse teu seguidor, perdão. Ele tem uma bike top de alumínio. Então, pressupõe que ele já fez um grande investimento em produto, já fez uma escolha, né? E tal. Aí valeria a pena ele colocar um quadro de carbono. Se eu fosse falar para ele... Mas ele estaria. Se ele chegasse lá na São Cristóvão Cristóvão trocar a hoje. bike. Se chegasse lá na São Cristóvão, Se ele chegasse lá na São Cristóvão hoje, eu diria para ele o seguinte: não existem tantas opções de quadro full, existem algumas. Top de alumínio, né? Não, o quadro dele já é de alumínio. Aí, qual seria a minha sugestão? Mas ele Pô, quer mudar troca o essa quadro, bike não, ou... ele tem uma HT de alumínio. Ele quer trocar a bike inteira. Ele quer trocar a bike. Não, ele falou que tem um HT de alumínio, aí eu não top. sei. Se ele tem a HT de alumínio top, às vezes se ele conseguir só um quadro, vai satisfazer. Ele consegue, Eu não ele sei. consegue aí um quadro de fibra de carbono full. Eu não quis responder, na verdade não respondi ele, virou podcast. Não, eu entendi. Entendeu? Mas a gente tem que seguir uma hipótese. Vamos lá, ou as duas hipóteses. Pro Kito dar as duas opiniões ali, no caso. Cara, Se ele for trocar de quadro, o Kito tá seguindo uma lógica bacana, que é, o cara já falou que ele tem uma bike top, então ele tem os equipamentos, né, os acessórios da bike ali, o grupo e tudo, são tops. Aí ele troca só o quadro, que você já tem uma tudo situação. top, né? Agora, se ele vai trocar tudo, será que ele consegue o mesmo top de linha com o de alumínio, ele vai conseguir? Porque eu essa acho o diferença seguinte, que o Fernando tá falando de preço, às vezes que por mais muito que o professor, Lu cara. fale, né, que se prefere uma bike de um HT de carbono. Na verdade, não é que eu prefiro a HT de carbono, eu prefiro a bicicleta leve. Tudo bem, mas vamos contar. Para ser uma bicicleta leve full teria que ser muito caro. Exato. Mas considera o seguinte: você já passou por todas as fases. Você já andou de full, já andou de HT, já andou de alumínio, já andou de freeride, de all mountain. Então você sabe. Agora, o cara que nunca andou, o cara tem uma bike de alumínio top,
Você não acha que ele vai pegar um quadro tipo ou full de alumínio ou um rígido de carbono? No final das contas, ele vai querer pegar uma bike de carbono lá na frente. É o que você falou, ele vai perder o dinheiro. E aí, se o cara tem uma bicicleta top de alumínio, ele deve visar um pouco de desempenho. Isso. E aí eu tenho uma bicicleta top de alumínio rígida, que ela deve pesar 10 quilos e pouco. Se tiver top, eu vou te falar que menos. Até menos. Aí eu vou pegar uma bicicleta Depende muito da full de bicicleta. alumínio. Se for uma diesel de alumínio, aquela bikezinha... É muito leve, aquela diesel é muito boa. Ela é animal. A rígida é muito boa. E aí, falando da diesel, vou trocar uma diesel de alumínio top na diesel de carbono. Pô, tem 2 quilos e pouco de diferença. A menos, né? A de carbono. Não. A de alumínio com a diesel é de alumínio. Ah, você vai... Tá. Eu vou supor que eu tenho uma diesel rígida e Vai vou com a trocar full. pela diesel full. Tá. Achei que você estava trocando para de carbono. O cara que visa o desempenho, ele vai desanimar Entendi. de andar na full de alumínio. Na full de alumínio. Porque o peso vai ser tanto para ele carregar que ele vai falar... se o cara visa desempenho, ele não vai querer. Sim. Não vai querer. Se ele já pegar uma de carbono, também tem que ser uma bicicleta boa. Apesar de qualquer uma de carbono vai ser... Mas qualquer vai pessoa ser que mais tiver leve. uma HT de carbono, passou de uma de alumínio, pega uma HT de carbono, eu não pegaria full, volto a falar. A gente vê muito pouco projeto de Você tá falando de alumínio, full alumínio. Porque pra mim eu acho que não funciona, tá? Tanto é que se funcionasse também, toda fábrica teria full de alumínio, não tem. Justamente pela dificuldade. Mas o cara sempre vai ficar com aquela pulguinha atrás da orelha assim, pô, e se eu pegar uma full? Se eu pegar uma full? Se eu pegar uma full? Então acontece. Agora, a manutenção, né? Vamos falar da manutenção. Pro cara que é mais pesado, que pedala mais forte, né? Ele vai ter mais manutenção. Sim. Ele vai ter. E De a link bike? de balança, de rolamento, rolamentos, de tá tudo. tendo que sempre mexer. O cara tem que ter um cuidado a mais. Eu acho que o cara que tem um pouco menos de peso, ele realmente ele tem uma... o cara que é mais leve, a full de alumínio, a full de carbono funciona bem. Mas o cara que é pesado, que pedala, não sei o que, ele vai. Eu tenho clientes que estão optando. O cara tem uma full de carbono, E tá só fazendo que downgrade. ele pedala tão forte que ele fala, cara, pô, tem que ficar fazendo manutenção de choque, Toda hora e link tal. de balança. Não, cara, eu acho que isso aqui não me aguenta. Eu quero uma bike rígida. Mas ele teve a oportunidade de conhecer e poder escolher, Uhum. né? E aí onde ele se sente confortável, para ele não tem problema nenhum. A gente tem uns projetos de bike full que não são nem só de carbono, nem só de alumínio, não temos? Tem. E aí Com a nesse traseira caso... Traseira, de a rabeira alumínio. traseira de alumínio. E aí? É uma terceira opção aí nessa história. Eu nem sei se está se produzindo Eu acho que mais. não tem mais, não. Eu já Sei das antigas. Aí eu já iria para aquele negócio. Tu já tá no meio do Qual é a caminho. durabilidade disso? Se é um projeto que você vai ficar muito tempo com ela, não é? Você vai ter que trocar rapidinho. Eu começaria a pensar, vou dar minha opinião, então. Eu acho o seguinte, se o cara tem uma full de alumínio, eu falo opinião porque eu recebo muito feedback, eu converso muito com as pessoas, eu tenho uns amigos que já passaram por esse processo, tá aí o Fredinho, o Marcinho, o Xerife. Você já teve full de alumínio Foi na Epic, não teve? Terror da minha vida. Full de alumínio, né? É. Eu também. Eu acho. gastei um dinheiro achando que ia melhorar meu pedal. Eu comprei uma roda Mavic, botei nela, achando que eu ia conseguir tirar peso e ia melhorar o negócio. Não adiantou de nada, eu só joguei dinheiro no ralo. Entendeu? Então, por isso, pela minha experiência, eu penso o seguinte, isso é minha opinião. O cara tá lá com o alumínio dele, ele já investiu nos negócios. Talvez não tenha feito já o melhor investimento, porque ele fez... não sei como ele comprou isso, talvez se ele tivesse trocado de bicicleta ao invés de encher de upgrade, já teria economizado um pouco. Então não sei se ele já pensa assim, já perdi muito dinheiro aqui e tal. Eu iria para uma HT de carbono. Fácil. Eu acho que eu iria também. Eu iria para uma HT de carbono fácil, deixaria ele o mais leve possível, o cara vai se divertir horrores com a bicicleta, entendeu? O Fredinho fez a mesma coisa, foi para full, voltou. O Marcinho comprou uma Orbeia top das galáxias, não se adaptou, voltou. Denisval. Mas é porque quem visa desempenho
Vai. E o Entendeu? Vai ficar na mais leve. E o não Todos importa. que trocaram, Igual você tinha aquela S-Works, porra. Beleza. todos que Quanto é trocaram, aquela bicicleta todos hoje? que Mais de 100 trocaram, pau. só ficaram satisfeitos com a topo de linha full de carbono. Sim. Eu concordo Mas aí a com todos os topo de argumentos. linha full Topo. de carbono tem um preço. Exato, 80 aí você pra paga 100 mil cima. reais na bicicleta, sendo que a minha bicicleta hoje, se você for comprar ela aí, custa o quê? 20 mil reais e é mais leve. Eu concordo com Entendeu? tudo que vocês estão falando, principalmente a nível de performance. Eu acho que a hardtail de carbono ela talvez seja realmente o melhor caminho. Agora, pensando como consumidor e aí descendo um pouco dessa questão da performance, você tem muito do visual do projeto. Ou seja, já são dois objetos diferentes atualmente, uma hardtail e uma full. Então quando você entra numa loja, Então, mas se o cara. Aí o que, e que ele vê faz? as duas coisas ali, você tende a olhar para full e falar assim, caraca, que máquina, hein? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Mas você tem concorda essa comigo? tendência. Aí vamos lá, Mas nós eu estamos concordo falando. com o hardtail. Nós de estamos você. falando é porque ele tocou no assunto aí de S-Works e tal. Mas você concorda que a Tour é uma bike topo de linha? Pra falar a opinião sincera, eu É. não acho não, cara. Você acha que a geometria dela. Não, geometria sim, mas eu não acho que é uma bike que vem com uma configuração de fábrica. Eu já achei antes, mas por exemplo, ela vem com um guidão de alumínio, cara, com Então, um cockpit ali. mas e a Mas sim. geometria? Não, mas ela tem a Se você pegar a esquadra. Não, mas na época que eu comprei nem tinha. Não, então. Acho que a esquadra veio logo depois que eu comprei. Eu nem sei quanto é que Mas custa você falou uma da. esquadra, Não, mas você tá falando da Catura Pro. Você perguntou da Catura Pro. Não, da não esquadra. importa. Se ele já tem uma bicicleta top. É porque top de linha, pra mim, E a ele- gente tá falando de que ela tem os equipamentos, os acessórios, todos top de linha. E a Catura Pro, ela não é assim. Por exemplo, ela Exato. vem com a Fox, mas aí ele não é a pega- Fox Kashima. Ele pega a simples, pega as peças dele, bota na bicicleta e tá com a baita de uma bicicleta, cara. Concordo com vocês, João. Concordo Quadro totalmente. top, geometria top, é tudo top. Entendeu? E não gastou horrores. Talvez um dia ele vai chegar e vai realizar o sonho dele de pegar uma Orbea, uma S-Works, uma Canontail, Eu acho que falando de Trek. consumidor comum, né, não estou nem falando de atleta de alto desempenho, mas a maioria das pessoas tem o sonho de pegar uma full de carbono. Eu acho que as pessoas querem ter uma full de carbono. Então as pessoas em algum momento da vida dela, não, agora eu vou pegar uma full de carbono. Isso acontece assim, quase que o tempo todo. Alguns se adaptam e acham a melhor coisa do mundo, né? É um cliente que tinha uma Cannondale de 10 quilos e pegou uma Catura Sport. Bicicleta 12 quilos e pouquinho, ele deu uma mexida e tal, tirou um pouquinho de peso, mas ainda assim... Aí ele falou, cara, é um pouco mais pesada, mas a minha coluna hoje eu sinto prazer em pedalar. Ah, tem isso. Ele falou, eu sinto prazer em pedalar, eu não fico moído. Porque é um cara que não pedala todo dia, porque trabalha, e é mais final de semana. Quando ele vai andar, ele precisa mais do conforto. Então eu acho que nesse ponto, né? Agora, por exemplo, se o cara mora numa cidade, que é só estradão, né? Retona, tal, não sei o quê. Não tem por que ele ter uma full. Até tem. Depende das costelas. Depende Eu da pensei distância. Mas não só também, o cara pegar às vezes um buraco, mas o uma que eu velocidade ali, acho que a full é o sonho de todo mundo. Sim, também E aí depois o cara que tem a full de carbono, aí ele começa a pensar, não, eu vou pegar um quadro, uma full com uma geometria diferente, ou eu vou pegar ou vou voltar para uma bike hardtail, como o Lu hoje tem essa preferência. Então, mas eu iria para uma full de carbono. Esse teu se- cliente aí, cara, esse teu seguidor. Tu tá doido pra pegar esse cara de cliente, né? Não, tô falando. Cara, pra mim ele tira o quadro de alumínio e bota um quadro de carbono. Então, ou eu iria para O uma que full ele vai de carbono perder? e botaria as minhas peças nela. Isso. Então, pô, Mas aí ele vai ter que comprar uma bike pra fazer a... Mas eu vamos tenho pensar, isso, Quito. Mas- Toda bicicleta que eu recebo, as minhas peças vão para a bicicleta. Tudo bem, mas aí no E caso, quando assim, eu devolvo para a marca, eu pego as peças novinhas e devolvo. O preço da... Então, é o dobro. mas aí eu pergunto pra você. Só que é a metade Como assim? do Massworks. tá, Sim. As mesmas peças Tá. e... Tá, eu entendi. Agora, veja bem. É só porque eu acho que o assunto já tá meio que pacificado, mas tem são duas coisinhas que eu queria falar antes da gente sair desse ponto, que é o seguinte, a primeira delas é a experiência. Eu
infelizmente, não tive a experiência de experimentar, por mais que seja redundante, uma hardtail. Por quê? Logo assim que eu comprei uma Caloi Elite, por alguns motivos ali, eu troquei com o Kito Nakatura Sport na época. Então eu já, sei lá, um mês de hardtail, a minha vida inteira no mountain bike é na full. E eu sinto falta de ter essa experiência na hardtail antes. Será que isso... que é sofrer um pouquinho ali com as costelinhas? Mas a hora que você vai para uma full, você tem a experiência para você falar assim, pô, a hardtail funciona assim, a full funciona assado. Eu não. Eu não tenho isso. Você entende? Sim. Então, assim, talvez valha a pena o cara se manter um pouco na hardtail para ele pegar esse casco, ou não tem nada a ver? Ou ele se vale mantém a na pena. bicicleta dele, guarda dinheiro e compra uma full de carbono melhorzinha. Vale, Sim, é uma opção. mas eu acho que vale a experiência de você ter uma hardtail antes de ter uma full, porque você vai ter vai ter que conseguir amortecer a bicicleta com os braços e as pernas. Você vai evoluir teu corpo, não vai? Exato. E na full você também tem que fazer isso. E às vezes o cara que já começa na full não faz isso, ele é duro em cima da bicicleta. Que é o que e a gente faz tava falando muita antes, diferença o molejo que você tem em cima da bicicleta. O cara sendo que hardtail, encara sendo uma full. trilha com uma hardtail, ele fica mais habilidoso. É isso daí. É isso que eu falei, que eu acho que eu vacilei, entendeu? Ele fica E talvez mais isso ele possa, esse teu seguidor possa levar isso também em consideração. Eu acho importante. E outra coisa, aí já foge um pouquinho, mas é e-bike. É porque você também tem e-bike. Uhum. E teve um convidado num programa meu que ele falou assim, cara, no mundo da e-bike, ninguém tá optando pelas e-bikes de carbono, tá todo mundo para e-bike de alumínio. Eu só queria entender a opinião de vocês em relação à diferença nesse mundo. Não, eu só vejo pessoas optando pela de alumínio. Acontece que Não, a Sense, que é a que eu sei, fez uma bike de alumínio muito boa. Não, só estão optando pela de carbono, você tá falando. Ele falou o contrário. Não, você falou- As pessoas estão optando, eu vejo as pessoas optando mais pela bike de alumínio Mas do eu que acho pela de carbono, porque eles justificam que a Eles diferença de acham peso que- não É, é o tão peso não é. grande É porque e eles a diferença acham de que preço vai- existe. E acho, é porque Ninguém geralmente vai as de optar por uma carbono bike eles de alumínio, colocam é peças pelo melhores do que as de alumínio. Não, mas é o preço. Eu acho que o Não, preço então, é o que O fundamenta. preço, sim. Eu O acho cara o fala seguinte, assim, pra mim não Se vai você fazer botar tanta uma do diferença. lado e outra na outra, o cara vai na de carbono. Eles estão optando pela de alumínio Por preço. Preço. E aí, para você pagar menos e ainda ter o motor Porque não faz diferença. que O peso não faz diferença, tanta diferença. que E os tira. tombos? Então, Não, eu o- prefiro a de carbono. Não, A não. minha é de alumínio. Eu preferia a de carbono, porque se eu cair e quebrar uma balança traseira da minha bicicleta, o que eu Já vou era. arrumar? Não, o que esse É a de convidado carbono, falou... vai consertar. Agora, a absorção de impacto, barulho, tudo na de carbono Na de é melhor. carbono- velho. então, essa é a minha visão. O que ele explicou pra mim, até porque eu não ando de e-bike, então realmente não tenho experiência nenhuma, mas é que você tá numa velocidade maior na e-bike e um peso maior ali. Então, quando você tem um tombo, você tem um impacto na bicicleta mais forte. Concorda comigo? Que peso vezes velocidade Sim. ali. O que acontece? Em alguns impactos, o carbono não tem uma trama resistente para suportar aquele impacto e ele vai quebrar muito mais fácil que uma de alumínio. Era Sim, isso que ele vai estava quebrar. explicando. A de carbono vai quebrar, a de alumínio vai amassar e vai empenar. E a de Aí- carbono ele vai consertar, a de alumínio É, ele vai E, jogar e- fora. e Enfiar as, num e saco. as e-bikes de carbono, elas não têm a mesma trama e a mesma espessura de uma, de uma totalmente bike mais robusto. normal. Talvez até por isso que o peso não vá fazer Exato, tanta diferença. ela é muito Cara, mais olha só. resistente. O fato das pessoas optarem por e-bike de alumínio hoje É o preço. É o preço. Com certeza. Só é isso. preço. O cara vai pegar uma mountain bike HT de Então, mas ele alumínio. não fala só isso não, porque o preço faz diferença pra caramba, né, Não, gente? sim, Sim, não mas é eu- só, é muita coisa. Mas é pô. muita coisa, porque você pega às vezes a mesma bicicleta, vou dar um exemplo do Atrek, de alumínio, com a mesma configuração, a bike de carbono, dá uma diferença de 8, 10 mil reais. Aí o cara, Num preço não. total de quanto? Hã? 60. Num preço total de Não, quanto? 80, Você falou é. que dá uma diferença de 8 mil reais. Num De preço total 70 de para quanto? 80, vamos dizer assim. Tá, 10% mais ou menos. E aí o cara fala, pô, não, por esse preço, não, pega de alumínio mesmo. Não precisa de Dependendo do carbono. rolê que ele vai dar com a bicicleta, vou economizar 10 mil aqui. O Lu anda de alumínio, feliz da vida. E a bike dele é animal, antigaça. Geometria, bikezinha. Entendeu? Agora, assim, se ele fosse entendi. trocar, ele liga Ué, carbono. eu preferi. Você coloca lá. Se o preço não fosse um diferencial, se colocasse uma de alumínio ou uma de carbono com a mesma configuração e o mesmo preço, alguém ia pegar a de alumínio? Não.
Todo mundo E ia aí, pegar de bike carbono. full ou hardtail? Também não tem esquece. porquê, né? Não. aí tem que ser full. Esquece, Tem que ser aí full, né? Tem que ser full. Porque a diferença Até mesmo do porque ela é peso muito não vai pesada. não faz. Mas eu posso. A gente tá falando de e-bike aí Eu- ou eu- a gente. não, eu Não, só a gente já passou pelas Não, não, porque XC, se for falamos fa- de bike de estrada e Foi agora mal, a gente se galera. for falar de Foi e-bike, mal, eu acabei tenho. com o assunto. Não, é bom que nós estamos Se vivendo eu for todos falar os de e-bike, mundos eu aqui. tenho uma opinião. Quando fala-se de full. Eu tava e- falando de e-bike. É. A minha pergunta, full ou hardtail na e-bike Não, faz não, diferença? Porque, não, Não, porque- esquece raditail, né? Esquece bike? porque o que, raditail. que a não acontece? ser pra pessoa que faça Passeio. passeio. Mobilidade urbana. É porque não, ela é não muito- só mobilidade, mas até um tá. cross country mesmo. A bike já é muito pesada. Então, aí eu falo E assim. aí ela bate muito O cara que pegar Entendi. o cara que pegar uma bike, por exemplo, uma full e-bike, ela vai acabar sendo uma bike mais pesada, com maior consumo de bateria. O cara vai ter que fazer mais força. Então, eu acho assim, no nosso mercado a gente não tem mountain bike e bike, praticamente. A gente tem all mountain, concorda? Sim. Sim. Né? Quando você tem uma bike, por exemplo, a Odi fez isso, a Caloi fez isso, umas bikezinhas de alumínio que embutiu a bateria, tal, não sei o que, aí você tem uma bike rápida, legal, tal, que faz uma quilometragem boa, não tem tanto aquele problema de perder bateria. Ali é uma mountain bike elétrica. Mas a gente não tá falando de trilha. Não. Pra Pequenas fazer trilhas. estradão, Pequenas pra fazer trilhas. um negócio, um terreno mais acidentado, mas não trilha. Agora, as e-bikes, cara, tipo assim, porra, não vai dizer que às vezes 2, 3 quilos não faz diferença pro cara. Faz. Pra competição faz. Até na autonomia da bateria Sim, deve tudo. fazer um pouquinho. É peso-potência, cara. Isso é a regra do ciclismo, é peso-potência. Então, Eu- em todos os negócios, peso-potência. Mas o que eu achei mais interessante Vai foi o ser detalhe legal. que você falou do impacto da bicicleta por conta do peso dela, né? Da própria trepidação. Sim, barulho, tudo. E se tratando de uma e-bike que já é pesada, cara, se bate uma roda traseira num negócio, a chance de você quebrar um ar e tudo é muito maior. Com uma full tu já tem absorção. Você já tem mais Exatamente. absorção, você já tem mais proteção. Eu andei já no HT de uma Elétrico. trilha elétrica. Aí são mundos muito diferentes. Aí a diferença é gritante. Eu acho assim, minha opinião como lojista, né? Eu acho que o alumínio não tem por que estar nesse mercado se você pegar uma bicicleta, tipo assim, até 5 mil reais, é até justificável uma bike de alumínio. Beleza. Dali pra frente, eu acho que não tem justificativa. Porque, cara, hoje tem tanto quadro de carbono que é barato, né? Sim. As fábricas poderiam investir. Assim, eu volto a falar, eu não sei como é que funciona a precificação de peça de bike para fábrica. Mas, cara, é muito barato o produto para a fábrica do que o pós-venda, né? Uhum. Então, assim, eu vejo, a minha opinião é que você pode ter bike muito top com preço legal de carbono. Quanto custa uma bike de carbono mais barata? É que você falou até 5 mil de alumínio. Eu fiquei Cara, com uma dúvida você aqui. consegue comprar uma bike de carbono hoje por 10 mil reais. Ah, tá. Então, até 10 mil reais abaixo Com tá uma, bom. com uma Tá. suspensão Eu RockShox tava só Recon, querendo entender com quando você grupo falou que valia a pena Deore. até os 5 mil a bike de alumínio. Eu falei, pô, se uma bike de carbono custasse 6 mil, 7 mil, já não compensa 5 mil numa de alumínio. Mas aí você já tá pulando pro dobro. Né? Eu sei, mas aí uma bike de carro. Mas é o que eu tô falando. Mas se você pegar uma bike de alumínio com essa mesma configuração da bike de carbono, as de entradas, de começo vai dar 2 mil de diferença. 7 não- mil uma de... Não que seja pouco, mas é uma diferença que você consegue. Sabe o que eu acho Esperar que o um mercado vai. Parcelar. É isso aí. Eu acho que o mercado em breve vai ter bike de carbono de 8.900. Eu acho que vai chegar nesse ponto. Não sei, eu tô né, E vamos supondo. tocar num ponto aqui, que aí já é um ponto mais pessoal, se você quiser também dar uma opinião, o Lu também que me ajuda, o Kito também, lojista aí e tal, cada um com o seu ponto de vista, que é a questão do review, cara. Eu sou muito Caxias em relação a esse negócio de review. Não, é sério. Por quê? A gente já sofreu muito na nossa época, porque a gente não tinha nem acesso à internet. Aí começam esses reviews, aqueles comparativos de bicicleta, top não sei qual bicicleta de até X mil reais. Aí tinha um cara lá, eu não vou falar nomes não, mas é sempre a marca que apoiava ele, é a sim. que ganhava o negócio. Aí ele mudava de marca, aí mudava a opinião. Agora essa aqui é a melhor. Entendeu?
Um cara que a gente brincava, isso era uma zoação no grupo lá do Nossa. Espírito Santo e tal, que a gente chamava os caras de Google Rider. É Google Ride, O isso que é aí. Google Rider? É aquele cara que vai pegar spec de lançamento, ou viu em algum lugar, spec, para quem não sabe, é a especificação. E vai fazer comparativo ou vai fazer review. Entendeu? Não andou na bicicleta, não sabe como é que é o comportamento da bicicleta. Entendeu? Será que a gente pode chamar de review? Porque eu acho que são dois conteúdos diferentes. É igual, por exemplo, a gente tem um conteúdo que o pessoal gosta de colocar como unboxing. O que é o unboxing? Unboxing, Traduzindo você para o português, é chegou tirar e da você abriu a caixa. caixa, isso É abrir aí. a caixa. O cara não tem nem como dar opinião, a não ser de falar assim, olha como que é bonitinho, como que vem bem embalado. Tem gente que gosta de assistir Então, esse tipo mas de conteúdo. aí é um problema de mercado, e não só do mundo da bike. Isso aí é geral. Não, Tá? mas A gente estava até falando, né, Quito, a questão dos tal do UGC. O que é o UGC? São aquelas pessoas normais que eu falo assim, que não trabalham com a publicidade e tudo mais, que começam a receber produtos para dar opinião. Acho que a gente já falou disso num podcast aqui. provavelmente, cara. Eu não lembro nem que eu almocei hoje do que essa Então. que eu falei. Qual que é o problema disso? Porque eu que trabalho com isso, se você me oferece um produto, eu vou te cobrar para fazer um review ou fazer uma postagem e tudo mais. O UGC, ele troca pelo produtinho, pelo óculos bonitinho e tudo mais, para dar uma opinião que Vendida. Vendida. Exatamente, completamente Entendeu? vendida. Pra você ter ideia, tem grandes marcas contratando UGCs para entrar em plataformas de e-commerce, essas grandes plataformas como Mercado Livre, Shopee e outras, para fazer comentário. Como se tivessem ganha. comprado o produto, recebido o produto, e Ah, tá. é ótimo, comprem. E aí nós que estamos querendo comprar um produto e vai lá ler comentário na confiança, Compra. compra. E aí às vezes não é o que a gente esperava. E engraçado que é o seguinte, né? Entendeu? Por que o trabalho tem que ser remunerado e não simplesmente? Porque o Fernando tem custo, por exemplo, com a manutenção da bike dele, com as coisas. Então, assim, não é simplesmente, ai que legal, ganhei um capacete, vou usar esse capacete, olha, a marca tal me mandou. Cara, isso não quer dizer Ó, nada. eu vou dar- Agora, o cara tem que usar um produto, ele tem que testar o produto, ele tem que dar a opinião dele, e a opinião dele vai contar até como um feedback para a empresa. Pá, quando você ouve um negócio desse, igual uma pessoa que fala assim, em você eu confio, meu filho, você não deixa essa peteca cair nunca mais na sua É. vida. Isso Entendeu? é igual o filme do Homem-Aranha. Então não adianta uma grande marca poder que tem hoje. grande Eu, responsabilidade. eu não sei, não tenho essa. Mas é uma pergunta que eu gostaria de fazer a você. Você já teve algum produto que você recebeu para você fazer e você falou assim, cara, não vou fazer? Pela risada do Luciano. Muitos. Você falou, cara, Ih, ó, já não tem vou fazer. feedback. Então. Agora, Só tem tem- gente que tá. Qualquer coisa bota lá. Tem olha, marca que legal, chega lá e bonito. vou mandar esse produto para você. Aí você cobra o preço. Aí, não, beleza, eu vou pagar o preço. Aí chega para você com um script. Você tem que Você falar tem que isso, falar isso. Você não pode falar isso, que é do's e don'ts. Uhum. Fica um produto. Você não está fazendo um review. Você está fazendo uma É propaganda. Daí você devolve. Mas então, Entendeu? Aí você tem duas opções. Ou você é Se leal com a submete. sua audiência e fala, Uhum. cara, estou fazendo um unboxing. Não é nem com a produto, audiência, com a sua própria consciência. Recebi o né? produto. Sim. Isso não é um review. é isso. De acordo com a marca é assim. Que De você já acordo fez com a marca. esse tempo sabe? atrás, você fez. Fiz. Porque não é errado não, gente. Exato. Não é errado não, porque olha só, Entendeu? você está passando informação, só que você está sendo leal. Leal. Chama-se ética, moral e ética, né? Entendeu? No final das contas, você tem que ter isso dentro do seu mercado. Você está dentro de um mercado de trabalho, que é a divulgação ali, e você pode, como a gente falou, fazer um unboxing, que é basicamente, cara, você abrir o produto e ver. Às vezes a pessoa não quer saber a tua opinião daquele produto, ela realmente quer ver aquele produto sendo desembalado, o que tem dentro da embalagem. Tem Sim, gente que sim, gosta sim. desse tipo de conteúdo. Agora você está colocando lá, é um unboxing. Você pode colocar, eu vou trazer informações da marca, não sei como chamaria esse produto, sobre o produto tal, sobre esse telefone que está na minha mão. E aí você vai, como você falou, de acordo com a marca tal. Quando você vai fazer um review, para mim, pressupõe que você está passando a sua experiência com aquele produto. Olha só. Então agora, você pode fazer. Para mim, tem espaço para tudo isso. O que não pode é o que o Fernando falou. Você fazer mascarar como review
uma coisa que você Exatamente, nunca isso aí. botou a mão. Eu Não, tenho... ou às vezes botou a mão, não concorda E tá vendido. e tá seguindo um script porque a marca pagou o preço. Eu tenho uma hoje, né? Eu considero um benefício muito grande, porque para vocês que estão aí de fora, né? Os dois meninos aqui, eles entendem pouco, né, de bicicleta, né? E é legal, assim, quando, por exemplo, o Fernando, ele, quando chegou em Teresópolis, ele estava com Specialized, né? E depois ele foi para Trek. E o Fernando já me deu feedbacks positivos de Specialized, positivos de Trek, e assim, ele é muito sincero com relação ao Todo mundo tem. Então Sim. ele fala assim, cara, a Se nova fosse Specialized, ele vem e fala assim, cara, a nova Specialized tá legal, por causa disso, pô, achei legal. Aí ele deu um outro retorno outro dia, falou, cara, ó, no campeonato as 4 primeiras posições foram Trek, as Specialized tiveram um problema de perda de bateria muito rápido, então, isso pra mim é um review. Isso aí. Isso Falar é um review. a verdade, né? E aí você consegue, tipo assim, com base nessa opinião técnica sincera, poder vender o produto pro teu cliente. Entendeu? Poder vender o produto. Eu já liguei pro Fernando na frente de um cliente, e o cliente queria tomar uma decisão de comprar uma bicicleta e outra. E o cliente era seguidor do Fernando, no canal e tudo. E a opinião dele contou. A responsabilidade é igual. Se Sim. o cara tiver Mas insatisfeito... isso que eu a falo, culpa é tua. olha, é exatamente isso. Olha a responsabilidade. Ué. Entendeu? Entendeu? Porque se ele compra e se arrepende, a conta chega para mim. Mas, cara. Fernando, se você faz o disclaimer, Quito, eu vou dar minha opinião, mas vou te ser bem sincero, é uma opinião de que eu acho porque eu não tive esse produto na mão. Eu imagino que seja um produto bom. Você já está dando disclaimer. Cara, eles o receberam- cara vai fala. receber essa informação. Mas ele de não, outra ele fala assim, forma. eu não falo porque eu não andei. Pode sabe ser, por uma quê? opinião tua. A gente- Sim. A gente brinca que o pessoal da internet é o pessoal da quarta série, não todos, tá, gente? Isso é uma brincadeira interna que muita gente fala e tal. Que é o seguinte, as pessoas, elas não leem legenda, elas não prestam atenção exatamente no que você está falando. É o telefone sem fio, cara. É, verdade. Entendeu? Às vezes você fala o negócio, a pessoa entende de outra forma. Entendeu? E não é o que você disse, é o que ela entendeu. Além da... O que a gente chama hoje Além de você ter que informação explicar fast food, né? por A que que pessoa a gente- só quer a manchete. Então, ela por que quer a gente informação. fala de quarta série? Porque às vezes você tem que explicar igual você explica para criança, dependendo. Porque você tem que ser tão detalhista para o cara não distorcer a sua informação. Porque senão ele distorce. Não é. Às vezes é um entendimento, às vezes é justamente o cara está trabalhando e não pode ver a internet, está vendo ali rapidinho. Então não é porque as pessoas são ignorantes, burras, não é esse sentido. É o sentido de você ter o cuidado de ser mais específico com as coisas e não achar que todo mundo sabe o que você já sabe. Porque às vezes você parte de um princípio que a pessoa já sabia daqui para baixo, aí só fala daqui para cima. Entendeu? E ele está começando no esporte agora, ele não sabe nada. E outra coisa que é Entendeu? importante, eles receberam, por exemplo, a suspensão Manitou, e aí foi colocado lá na loja, fizeram um vídeo lá de instalação. E aí quando terminou, né, ele estava falando da suspensão, por que era tão boa, né? Eu falei, cara, mas não, aí falando da leitura. Só que ele tem a experiência de já ter andado em vários modelos E poder fazer e a poder comparação. chegar e falar assim, não, cara, esse produto aqui da Manitou Pode comprar porque é bom. é bom, é legal, o Lu falou, porque o Lu faz a manutenção, ele anda e, enfim, os dois falaram a mesma coisa, falaram, cara, a leitura de terreno dessa suspensão aqui é impressionante. Você sente confiança como lojista, por exemplo, eu, de ver, ou quem estiver assistindo, de ver uma opinião dessa e falar, cara, não, esse produto aqui, então eu vou comprar para até no meu negócio oferecer para o meu cliente. Porque realmente... Porque confia na opinião do profissional. É a mesma coisa, eu recebi o pneu Pirelli. Adorei o pneu. Só que eu falei, cara, eu quero o 2.4. É 4 medindo maior? É, 2.4. Porque o meu 2.2 eu achei fino. Esses dias eu postei a foto, que eu fui pedalar com o Lu, consegui tirar ele de casa finalmente. Eu vi. O cara botou, e esse pneu aí? Adorei, mas o 2.2 para as trilhas que eu pego, velocidade que eu gosto de descer, me deixa um pouquinho de medo. Isso faz do pneu ruim? Não. Só que para mim o 2.4 vai me deixar mais confortável. Mas isso é um review.
O Lu, Então isso é um review. mas o Lu já Beleza. fala assim, não, 2.2 eu desço. Mas só ressaltando que você pode ter esse tipo de conteúdo na internet que não seja um review, que seja sim uma apresentação do Mas produto. você entende que eu não estou falando mal do pneu? Lógico que não. Não. É uma característica. Que é de acordo com a minha pedalada Que, e tal. diga-se de passagem, Fernando, pode eu não só ser ruim faço, para outro. só Sim. faço estradão, meu trajeto é mais urbano e tal. Bicho, É melhor excelente pneu mais pneu, fino. mais Não. fino, vai Você faz agarrar menos trilha mais lama. pesada, aí você usa um pneu um pouco mais largo. E depende da região também, né? Também. Do terreno. Aqui tem muita pedra, galho, a gente bate muito, entendeu? Então, assim, eu sinto mais confiança se eu botar o dianteiro, né? Nem o traseiro. Então agora eu vou fazer a pergunta para você. Você que já andou de bike há muito tempo, hoje, full ou HT? Full top ou HT top? Full top ou HT top? Tudo top. Tudo top. É aquele negócio, se eu fosse sair de uma HT de alumínio e não posso comprar uma full top, eu ia na HT top. Mas não foi essa a pergunta, não foge da pergunta. Responda. Full ou HT? Top, Top. as duas. Full, Full. Sempre full. sempre full. Já o Lu não, full Não. HT. Se for Ele top, vai no peso. eu vou no peso. Você vai no peso. Mas se tiver meio quilo de diferença, eu vou na full. Tá, e Se hoje? tiver 1 quilo de diferença, eu vou na full. E depende aonde vai ser essa diferença de 1 quilo. Não, porque aí a gente tá falando do mesmo equipamento, né? Aí porque seria só do quadro a diferença. Essa bike que você tava vendo aí, que você falou que a nacional é metade da importada, qual o peso dela? 11 quilos, não, 10.800. 10.800. A full. É, a full. Qual o peso que vocês consideram o peso de uma bike ideal full? Que seria assim, cara, esse tem que ser o limite para uma bike para eu Menos conseguir. de 11,5. 11. 11,5 eu acho que Não, já pra mim, menos de 11 é uma full top. 10.800. 11,5 eu carrego. 11,5 se carrega. Eu acho que eu tenho uma Eu não, porque eu força sou para fraco. fazer essa diferença. Eu sou mole. Então, se fosse 11,5, Então, tipo assim, até 1 quilo de diferença entre... eu posso ter Mas, uma full então, ou uma a gente rígida. pode Se eu tivesse uma considerar- rígida top, dependendo da prova, eu ia de rígida. a gente pode considerar para o consumidor, pro seguidor, para quem tá vendo a gente, que uma bike full de 11 quilos seria o ideal, Sim. né? O cara buscar alguma coisa nesse Sim. sentido. Mas Agora, é muito difícil. Por que 11 quilos? É só porque carrega? 11,5 eu acho que já é. A gente tava falando também... 11,5 já é difícil. A gente tava falando também que faz uma diferença danada a roda de carbono. Sim, a roda, o peso da É roda, por isso que eu não ser perguntei de se a carbono. diferença do peso se É, fosse em outro então, lugar, mas a gente estaria falando do mas mesmo a roda de equipamento. carbono, aí eu volto a falar assim, diferença de peso, largura, absorção também faz diferença, não faz? Faz. Sim. Não, mas né? aí na tua comparação é a mesma roda, para as duas, entendeu? Hã? Na tua comparação, Não, na tua não. pergunta, seria a mesma Não, roda? eu só tô dizendo o seguinte, que o que seria ideal pro cara ter numa bike full? Porque, por exemplo, se você tem uma bike HT com uma bike com uma roda de carbono, com uma roda de carbono larga, que já suporta, E um canote pneu- retrátil? Meu filho. ela vai absorver super bem. Você faz o. Eu Você acho faz a eu festa. acho que uma bike... E outra coisa, uma pergunta interessante também, já que a gente está falando de peso. Uma bike full, quando a gente joga ela muito, muito, muito leve, a gente já está falando de estar trabalhando num extremo. Vê se eu estou falando besteira, gente. Da gente estar trabalhando num extremo que você já começa a ter um equipamento Menos- que pode te demandar muito despesa financeira no Sim, sentido sim, dele ser com mais certeza, frágil. com certeza. Igual o carro de Fórmula 1, tô Sim, brincando, sim, né? com certeza. Porque quando você pega uma prova de XCO e você vê o pessoal quebrando, você fala assim, pô, mas não é possível, como é que esses caras quebram o Ah, pedal não, mas toda hora? aí- O cara tá no extremo ali, né? Tá no fio da tá no- navalha. no- Ele está em Exatamente. dois extremos. Tem esse extremo que você está falando, mas normalmente a quebra, ela normalmente é roda, alguma coisa assim. Porque tem gente que corre até sem selante. É. Porque o cara tá no extremo, Exato. pra tirar peso. Isso Pra aí. tirar peso. Então, aí Sim. Quando vocês... você abaixa muito disso daí, já é uma bicicleta de competição. E uma bicicleta de competição não é feita para você rodar todo dia. Ou ela é feita para você rodar e trocar constantemente. Ela não aguenta tanto quanto uma bicicleta um pouco mais pesada, que vai ter mais material para poder aguentar. E aí você mais tem esses resistente. dois extremos Exatamente. do mundo da bike aí também, né? Que o cara também tem que ficar ligado nisso, porque se o cara quer ter, se dispõe a ter um equipamento
não, vou tirar o máximo de peso possível, o cara também está se dispondo a gastar mais dinheiro Sim, com as manutenções. exatamente. Bom, acho que já encerramos, né, cara? Já extrapolamos aqui. É. Acho que já respondemos a pergunta. Eu acho que para o pessoal tem muita informação aí para Eu acho que cada um pega poder essa, refletir de cada um acordo com o pega seu essa mundo. informação, vai pro seu mundo, Isso. né? Não confia plenamente naquilo que a gente está falando e a gente não é dono da verdade, né? Mas eu acho que já dá para ter Sim. Um norte, né? um norte, Que aí né? você leva pro seu mundo, pra sua realidade e tira suas conclusões aí. A gente não quer... A gente falou de algumas marcas aqui, mas eu acho que a gente falou de forma positiva. Sim, sim. Não... Até mesmo que a gente falou da Caturra, eu falei porque eu acho que é uma bike fenomenal. Eu acho que a bike hoje de carbono, uma das, né? Mas é porque é aquele negócio, é uma bike que eu testei, que eu gostei e que eu acho que é a mais acessível hoje no mercado, mas obviamente a gente tem outras. Né, tem bikes que lançaram que estão um pouco mais... A Caloi lançou Acho que a uma Caloi bike- lançou Sim, uma. sim. A Caloi lançou uma bike de 12,2 kg, é lógico, não é o ideal, mas toda SLX, suspensão CID Ultimate atrás, Sim, canote já é retrátil. Já tá bem montado. Não, então, assim, são opções, mas que a gente... É uma bike legal, 23.900. Eu usei a bike como exemplo, mas pra pessoa pensar, cara, consigo me segurar um pouquinho mais, vou na HP, Eu acho que todo mundo vai chegar, em algum momento da sua vida, vai pra full, vai pra full. nem que Tem seja pra muita gente que testar. vai, você E não de vê, vamos carbono. botar no comentário que essa discussão é uma discussão que não tem Não muito... leva a lugar leva a nenhum. lugar nenhum, porque no final das contas você tem muito da pressão do mercado em querer trazer coisas novas para fomentar a venda. Você vai ouvir pessoas falando que a bicicleta mais simples que for vai te trazer felicidade. É verdade tudo isso, mas a gente tentou pegar um pouco a pegada da performance. Então isso acho que o pessoal tem que levar isso em consideração. E no final das contas, se você perguntar para mim assim, pô, Mineiro, mas e aí? Você ia de hardtail ou de full? Aí eu vou responder para você o seguinte: eu por mim tinha todas. É verdade. Uma de cada, né? Eu teria uma de cada. pra Mas me eu divertir só acho cada que hora entre com uma. alumínio e carbono, cara, não tem nem o que pensar. Carbono. É. Carbono. Você só tem que pensar. Não, Din-din. mas dá, Dá, cara. É Não esse dá. que é o Nossa, lance. gente. Ele dá, só pra gente fechar, ele dá porque a diferença às vezes nem é grande, e aí vale a pena você se endividar ou esperar um pouquinho mais e juntar, e o que você vai gastar depois, ou numa revenda, ou na Porque você manutenção, vai trocar. você tem que botar no depois. papel. Vai trocar a de alumínio pela de carbono. Eu concordo. Então com você tem que colocar isso no papel, porque as pessoas ignoram isso. Isso para mim é o ponto que as pessoas mais ignoram, é a revenda e o custo de manter o equipamento. Você tem que botar isso no papel. Não tem jeito. Até porque ninguém vai casar com a bicicleta. É. O cara vai comprar depois de um tempo. Eu não pretendo mais vender a minha a minha mountain bike, é sério. A quantidade, o valor que eu paguei nela e o valor de revenda agora é tão ridiculamente baixo que eu já coloquei na minha cabeça o seguinte: se é para perder esse dinheiro todo, eu vou perder dentro da minha garagem. Porque é um valor muito grande. Não perde muito. Entendeu? Então, assim, eu concordo contigo, tem que se preocupar com a revenda mesmo. Mas pode ter algum seguidor do seu canal apaixonado aí que queira ter a bicicleta do Rotom. Que foi Imagina, né? Ó, Aí, vale ó. o dobro do preço que eu paguei. Até parece. Rapaz, outro dia eu vi o Fernando vender uma full, né? É uma hoje, né? Cara, quando eu vi o preço que igual a minha, pô. ele vendeu, na época eu falei, cara, o mercado tá embaixo, tal, vai ser difícil vender. Ele vendeu rapidinho, cara. Foi. Mas olha só, você tá falando do Mas Fernando. a bike é nova, cara. Mas na tua mão ela vale mais, né? Zero. A bike do Fernando. Pô, né? na bike do Mineiro não vale isso tudo não. Um dia vai valer. Gente, é isso. Obrigado vocês aí pela participação. Obrigado vocês aí mais uma vez e participem através dos comentários aí. Só não fala mal de mim não, hein? Pelo amor de Deus. Eu concordo com tudo que o Fernando e o Luciano falaram. Aham. Ó, ganhei, só falou 2 vezes.